Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como lidar com o luto, né? Como lidar com essas questões, né, de falecimento dos nossos entes queridos, né, de familiares, de amigos, tudo isso que acontece nas nossas vidas, que todos nós passamos, né? Então, esse é o momento de a gente testar, né, de alguma forma, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa verdade interna, daquilo que nós acreditamos como eu superior, né? Então, quanto mais evoluídos somos, ou quanto mais próximos estamos da nossa essência, mais lidamos com uma situação dessa de uma maneira mais natural. Evidentemente que tem um momento que a gente sente a perda, sente porque o nosso corpo emocional, nosso corpo físico sente, né? Então vai ter aquele sentimento, aquela emoção que a gente não pode deixar de lado. A gente tem que viver aquele momento, tem que sentir aquele momento, mas não podemos ficar eternamente naquilo. Então passamos por aquele momento, aceitamos com aceitação, com cuidado, com autocuidado, né? Entendemos que aquela emoção é normal, que aquilo tem que acontecer, porque evidentemente não estamos acostumados a passar por nada disso. E a partir disso, né, aí a gente vai começar a integrar e perceber que na verdade os nossos seres, né, os seres que partiram, os seres que eles só estão em outra dimensão, né, numa dimensão mais sutil, mas está tudo acontecendo aqui agora. Então, quando eu entendi isso, né, que tudo está acontecendo no aqui e no agora, então que não adianta a gente querer forçar uma situação. Não, eu não quero me sentir assim. Não, está acontecendo isso. Você aceita, tem a aceitação consigo mesmo, vai liberando aquela emoção e aí você vai se elevando, porque aquela emoção vai ser liberada, você vai se elevar e vai começar a perceber o que é a vida, né? A vida real nos mostra que os nossos entes queridos estão conosco. Tudo está integrado, tudo está junto. Então não tem nada fora. Por quê? Porque no espírito todos estamos unidos. No plano superior, todos estamos unidos. O que acontece é que nós estamos dentro de um corpo físico, esse espírito está dentro do corpo físico fazendo uma experiência, e tem uma mente, emoções e um monte de coisas, né? Que nós temos a mente e a emoção para fazer a experiência, e aí é onde nós acabamos ficando presos, acreditando que perdemos os entes queridos, que nunca mais, né? É aquela sensação de vazio, de perda. Então, isso acontece justamente pela nossa falta de consciência da existência do eu superior, do espírito, de que nós somos um espírito fazendo uma experiência física. Então, toda e qualquer circunstância que aconteça na nossa fisicalidade, no caso aí, uma questão de luto, toda e qualquer circunstância que seja mais densa, né, mais difícil, a gente vai trabalhar essas emoções, mas a gente vai trabalhar a partir também do nosso nível de consciência, da percepção que temos de nós mesmos. Então, quando isso acontece, essa informação que chega, você passa por essa emoção, mas a informação que chega logo na sequência é de que tudo está bem. Só que a gente às vezes não tem essa percepção ainda porque a gente não tem consciência do nosso espírito, né? Então estamos muito presos à matéria, muito presos aos corpos e àquela movimentação do sentimento. Então, para liberar isso, nós temos que nos acalmar, né? Baixar o nosso nível de estresse, de resistência, né? Então, quanto mais resistimos a alguma coisa, mais aquilo fica ali concentrado, mais aquilo fica preso nas emoções e não se dissipa. Por quê? Porque é uma energia. Então, você sentiu algo, aquilo entrou ali e ficou. Para você soltar aquilo, você tem que aceitar. Então, a aceitação aconteceu, aí você começa um nível de aceitação. Sentiu aquilo, aí começa a aceitação, aí começa a liberar aquela energia.
E automaticamente a gente vai receber uma energia mais elevada no momento que acontece isso, para a gente superar. Por quê? Porque o eu superior, ele já sabe o que aconteceu, né? Lembra que ele sabe tudo que acontece antes? Então ele já sabe e vai te mandar uma energia para você superar aquilo, para você se libertar daquilo. Ele vai começar a te mostrar de alguma forma que não existe ele só está em outra dimensão, né? Você só não está vendo, mas está em outra dimensão, né? E está tudo bem, né? E está tudo integrado. Quando a gente começa a crescer, né, em termos de um progresso evolutivo, a gente começa a perceber tudo isso. Então, todos nós passamos por isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num enterro na minha vida, que eu nunca tinha ido, até como uma experiência, né, um relato aqui, foi do meu pai, né, do meu pai. E eu não sabia, nunca tinha visto ninguém, né, ninguém naquela situação. E eu nunca tinha ido em nenhum dos meus familiares, nem nada, porque isso nunca tinha acontecido, né? E não tinha essa experiência. Eu fui ter a primeira experiência em relação ao meu pai. E aquilo tudo era muito estranho para mim, porque eu falava, meu Deus, eu olhava para ele ali, mas eu falava, mas onde é que ele está? Né? Então a minha pergunta era, eu queria saber o lugar que ele estava, porque eu tinha uma certeza de que ele continuava, né? Então esse é o ponto, por quê? Porque dentro de mim já existia essa questão toda, né, de espiritualidade, de evolução, e eu percebia que o mundo, que a vida não era uma coisa assim tão pequenininha, né, que a gente não só está ali naquele corpo físico e depois, né? Então aquilo me trouxe uma luz tão grande, uma energia tão grande, que eu consegui transcender aquele momento. Evidentemente passei, né, pela emoção e tudo, mas logo em seguida veio uma acolhida gigante, que eu comecei a perceber, não, mas realmente ele está tudo bem, né? Então essa percepção vai acontecer quando nós ou já temos um nível, né, um pouco mais desenvolvido, ou porque permitimos que saímos, né, daquela emoção física e permitimos que isso se amplie, que a gente possa perceber o que realmente acontece, né? E o que é essa transição. Então, a gente está falando aqui de transição planetária, é uma transição de nível de consciência, né? Então, a transição de um ser que saiu do plano físico, ele simplesmente voltou para o plano espiritual. Então ele continua existindo, lembra, gente? A consciência não acaba, ela é eterna. Então ele se vestiu daquela forma, né, daquela forma física, interpretou, ele veio como pai, ele exerceu aquele papel, aquela função, aquele objetivo, e ele está retornando ao mundo espiritual, porque aí ele pode assumir outra forma, né? Ele pode viver outras coisas para trazer ensinamentos para aprender, porque é aprendizagem também, né? Você ensinar e aprender e ensinar o tempo todo, mas aí você já tem uma visão de que justamente existe algo muito maior. Então, quando a gente começa o trabalho, o processo evolutivo, isso se torna mais simples. Por quê? Porque você, muitas vezes, até recebe informação de um ser que está num outro plano, porque a gente acaba trabalhando nos vários níveis, né, de consciência, de frequência, e sabe que existem vidas nos outros níveis. A gente não vê por quê? Porque nós estamos dentro de um espaço-tempo. Então, eu estou dentro de um espaço-tempo. E ele foi para onde? Ele foi num local que já não existe mais o espaço-tempo. Mas quando eu estou numa frequência, né, eu estou atuando numa frequência mais elevada, eu estou também fora do espaço-tempo. Eu estou no agora, atuando no agora. Então, estamos juntos. Né? Então, aconteceu isso também com minha mãe, enfim, com os familiares, porque aí eu já estava mais preparada e consegui, inclusive, me conectar e perceber que está tudo presente. Estão todos aqui, está tudo aqui. Só que nós estamos dentro de um espaço-tempo, né, linear, dentro da Terra, que tem esse espaço-tempo. Se a partir do momento que nós estamos na quinta dimensão, nós já estamos acessando esse plano.
Então a gente já está acessando isso. Então a gente já está percebendo que todos estão unidos. E na medida que a gente faz isso, que a gente evolui, né, os nossos familiares, e eles passam para outros planos, eles pertencem a nós, pertencem à nossa vida. A vida é una, né? Então a vida é uma só. Cada ser recebe essa energia, né, uma partícula de Deus, e vai fazendo experiências. Na medida em que ele vai evoluindo, ele vai se unindo a todos que também estão coligados e também estão evoluindo. Então, por isso que a gente fala que tudo acaba se tornando uma grande família, né? Porque, no fim, é isso, né? As rivalidades, as divergências, elas não existem. Na verdade, o que existe é o aprendizado do que a gente vai fazer com elas. Por quê? Porque esse jogo de polaridades é o que leva à evolução. Então, você vê uma situação, ela não está tão legal, você faz um movimento para que ela fique. Então, você usa aquela situação como uma oportunidade. A mesma coisa passar por uma situação dessa. Uma situação dessa é um momento onde você vai se deparar com a questão espiritual. Né? Então, você está sendo confrontado do quanto você está realmente compreendendo de si mesmo em relação à sua vida, né? Como você funciona, né? Quem você é. Então, nesses momentos acaba que a pessoa começa a buscar, né? A busca por quem sou, o que estou fazendo aqui, acontece em momentos assim, né? De luto e tal, porque a pessoa se questiona de o que está acontecendo, né? Então é aí que a gente se depara com a transitoriedade, né? Das coisas físicas e da importância de a gente estar conectado ao nosso eu superior, a nossa consciência é aquilo que realmente o que permanece, né? O que é permanente e não o que é transitório. Então a gente estar sempre no que é permanente, trabalhando no transitório, e nunca o contrário, né? Agarrado ao transitório e esquecendo de quem somos, né? Do poder que nós temos para transcender qualquer situação. Então nós temos o poder de transcender qualquer situação. Basta que a gente assuma isso, né? E se solte para isso, né? Não fique resistindo às situações, mas aceite o momento com carinho, com amor e perceba que a energia maior automaticamente ela vai começar a te trazer força, né? Força para você perceber que nada acabou, que tudo continua. Gratidão.